Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia, sou estudante de odontologia da FORP-USP e eu gosto muito de gravar esses vídeos para estudar. Esse resumo ele é baseado na aula do professor Valdir Muglia e a gente vai conversar um pouquinho sobre o exame clínico do paciente em implantodontia. Com relação a algumas observações iniciais, então quando se pensa em colocar um implante, antigamente colocava-se onde o osso estava disponível. Quando eu for trabalhar com a colocação da prótese para que ela fique em oclusão, ao utilizar um abutment, um pilar ou um munhão em 45 graus, isso não é favorável, porque vai ter uma força torsional, de tensão, de cisalhamento aplicados sobre o implante, e isso pode acarretar em uma perda óssea. É importante o conhecimento sobre a densidade óssea, então quais os locais da maxila, da mandíbula, quais os tipos de osso presente em cada região, e também qual será o posicionamento do meu implante dentro do osso, o meu posicionamento protético, tá? De modo que, se for necessário, em alguns casos, tem que fazer enxerto com regeneração óssea guiada, né? Então, no bone, no teeth, se eu não tenho osso, eu não coloco implantes. Eu tenho que ter uma ósseo-integração. Se eu fizer, por exemplo, a colocação de um implante imediato, então extração dental, coloco implantes, coloco uma prótese provisória e um abatimento protético. O paciente ele deve entrar na clínica com dente e sair da clínica com dente. Não pode sair sem uma estrutura dental. Então, no caso em que se tem enxertia, temos que esperar 6 meses para a maturação do tecido mole e do tecido duro. A osseointegração na colocação do implante imediato ocorre após 45 dias, mas o tecido que foi manipulado ele tem um tempo maior para recuperação, isso porque pode ter uma leve retração e deixar visível o abatimento metálico, que possui aspecto acinzentado, e atualmente existem, então, os abatiments de zircônia, que deixam com um aspecto estético favorável. Então, para ter sucesso em implantodontia, é importante ter osso, saber a qualidade óssea. Com relação ao tecido ósseo, então, a qualidade óssea, a densidade óssea é importante saber. A altura óssea, então, a altura óssea, a altura do implante. O implante, ele tem uma altura mínima de 4 milímetros. Então, implantes de 4, 5, 6 milímetros são considerados implantes curtos, tá? Menores que 7 são implantes curtos. Se há necessidade, por exemplo, de colocar um implante curto na região posterior, então se eu vou colocar um implante curto na região de um molar, vamos supor que esse implante curto, ele está sendo colocado de modo que não interfira no canal mandibular. Para que esse dente tenha uma estabilidade, é importante que a gente faça a sua união. Porque se a gente for considerar um implante curto na região de um molar, a sua coroa clínica ela vai ser maior que o tamanho do implante. Eu posso pensar em deixar o implante posterior unitário só se houver um dente natural anterior e posterior a ele, para que se tenha o equilíbrio da oclusão desses mesmos dentes naturais, tá? Então, com a oclusão, haverá uma força compressiva, uma força que vai estimular a intrusão daquela prótese e acarretando uma força no implante, uma tensão no implante, de modo que se eu não deixá-lo infraósseo, em infraoclusão, abaixo do nível da oclusão, vai haver uma carga forte sobre ele, acarretando em uma perda óssea, tá? Do espaço periimplantar. Então, em áreas sem estruturas anatômicas, é importante colocarmos até a cortical. Respeitar 2 milímetros, espessura de 2 milímetros por vestibular palatino. Isso a gente vai comentar agora aqui na espessura óssea. Então, a espessura óssea, alguns autores recomendam pelo menos 2 milímetros de osso por vestibular e 2 milímetros por palatino ou lingual, pois sempre que a fresagem no tecido ósseo ocorre, haverá uma necrose e isso vai gerar uma diminuição do volume ósseo, tá? Uma coisa muito importante que a gente vai conversar sobre
que a gente vai conversar na aula do professor Michel, no próximo estudo, é que durante a cirurgia de colocação do implante, é essencial que haja uma boa irrigação, porque se eu tenho a presença de calor, isso vai afetar o meu osso e, consequentemente, a minha neoformação óssea, tá? Se eu tiver, então, 2 milímetros por vestibular e 2 milímetros por palatino, o que eu tenho que avaliar? A espessura do implante. Se eu tenho um implante de 3,5 milímetros, se o implante de menor diâmetro é 3,5 milímetros, eu tenho que ter uma espessura óssea de pelo menos 7, para que a minha espessura vestibular e palatina remanescente tenha esses 2 milímetros. Ah, mas eu não posso arriscar, não posso deixar 1 milímetro por vestibular, 1 milímetro por palatino? Pode. Mas qual que é o problema disso? Se eu deixo essa pequena espessura de tecido ósseo, a irrigação sanguínea, ela vai ficar muito prejudicada. Porque o osso que vai restar naquela vestibular, naquela palatina, é um osso cortical. Vai ser esse osso cortical aqui. Se eu coloco o implante aqui e sobra 1 milímetro, vai ficar só esse osso cortical. Qual que é o problema disso? O osso cortical, ele possui uma microvascularização. Então, a irrigação sanguínea dele é mínima. Então, não vai ter tempo para que o osso perdido, por conta da fresagem, da liberação de calor, seja remodelado. Então, a reabsorção, ela vai ser maior que a formação. Nesse caso, então, é ideal que seja criada uma espessura óssea antes ou durante a colocação do implante por meio dos enxertos. Outros 2 fatores a se considerar, então, é o preparo diferenciado do leito cirúrgico, de acordo com a morfologia óssea, e procedimentos adicionais para ganho de altura e espessura, que são os enxertos. Um outro assunto muito relevante da gente conversar é o tipo de osso e a qualidade óssea. Por quê? Na maxila, na mandíbula, há diferentes, é o mesmo tipo de osso, mas esse osso ele possui densidades características diferentes. Se eu for colocar um osso aqui na região anterior, esse osso é diferente da região posterior, é diferente dessa região, dessa. Então, o que isso vai interferir no meu tratamento, né? Os implantes, o padrão ouro de material para implantodontia é o titânio. O titânio, ele é um material muito biocompatível, mas ele possui uma característica que ele é hidrofóbico. Então, se eu pegar o titânio e apenas inserir no tecido ósseo, não vai ter não vai ter um sucesso clínico naquilo. Por quê? Quando eu insiro um implante, eu tenho que ter o que chamamos de molhabilidade. Molhabilidade com sangue. Tem que ter o contato direto do implante com o sangue. E isso vai favorecer a migração de células, a presença de osteoblastos, a formação de osso no implante e ao redor do implante. Então, para ter essas características, o implante que é hidrofóbico, ele precisa de um tratamento de superfície que vai torná-lo hidrofílico. Então, favorecendo a molhabilidade e o contato com o sangue, promovendo migração de células osteoblásticas, favorecendo a osteointegração. Com relação ao tipo ósseo número 1. O tipo 1, ele é o tipo de osso que está presente na região anterior da mandíbula, na região de sínfise. Osso número 1, região anterior da mandíbula, área de sínfise. Esse osso, esse tipo de osso 1 não é uma região adequada para a colocação de uma carga imediata. Por quê? É um osso que possui muita cortical.
E como eu estava falando agora há pouco, se eu tenho um osso que possui muita cortical, esse osso, ele tem o quê? Menos vascularização. Se eu tenho menos vascularização, isso vai interferir na minha moleabilidade com o tecido sanguíneo e, consequentemente, na formação óssea. Então, se eu tenho osso tipo 1, isso não é favorável para a colocação de uma carga imediata. Esse osso, ele possui bastante osso cortical, ele possui menos osso poroso, menos osso trabeculado, menos vasos sanguíneos, menos nutrição, maior chance de insucesso. A vantagem é boa estabilidade primária, porque esse osso é denso, então o meu implante ele vai ter uma estabilidade primária adequada, mas as desvantagens são maiores, porque a nutrição vai estar reduzida, o risco vai ter um risco aumentado de aquecimento por conta da pouca moleabilidade. Então, a gente tem que avaliar muito bem o implante colocado nessa região, tá? Tipo ósseo número 1, região anterior da mandíbula, região de sínfise. Vou deixar aqui o tipo 2 para a gente fazer algumas comparações com o tipo 1. O osso tipo 2, ele está presente no segmento posterior da mandíbula e anterior da maxila. Então, osso tipo 2, posterior da mandíbula, anterior da maxila. Aqui está escrito um pouquinho incorreto, mas lembrem, posterior da mandíbula, anterior da maxila, tá? A cortical desse osso, ela é espessa e densa, mas ela é menor. Ela tem uma espessura menor do que o osso tipo 1. Então, ele tem um certo grau de porosidade adequado, assim como um grau de densidade também adequado por conta do osso cortical reduzido. O osso trabecular fino no interior, ele é mais comumente encontrado na mandíbula, né? Então, na região posterior de mandíbula. Possui vantagens, que é a boa estabilidade primária, boa cicatrização, boa vascularização, facilidade de preparo do leito. Uma coisa importante do tipo 1, quando a gente compara, é que se eu tenho um osso cortical muito espesso, quando eu vou iniciar a minha fresagem, utilizando, por exemplo, a broca-lança, a ponta-lança, ela vai acessar com uma dificuldade muito maior, porque esse osso é muito rígido. Com isso, eu vou ter o quê? Mais aquecimento, né? O osso tipo 2, ele já tem uma quantidade adequada de osso trabeculado, de osso cortical. Esse osso, por isso que eu coloquei esse asterisco aqui, ele é o osso ideal para colocação de um implante. Então, na região posterior de mandíbula, região anterior de maxila. Com relação ao osso tipo 3 e o osso tipo 4. O osso tipo 3, ele está presente no segmento posterior e anterior de maxila. Osso tipo 3, tá aqui na região caninos, pré-molares, e não tá presente na mandíbula, mandíbula 1 e 2, tá? Tem osso mais cortical, lembra que a maxila é um osso mais poroso, então os tipos 3 e 4 estão presentes na maxila, tá? Então, o osso tipo 3 presente na região de caninos, pré e lá nos últimos molares, tá? Bom, então, tipo 3, segmento posterior e anterior da maxila. Em alguns casos, podemos considerar segmento posterior da mandíbula, mas não é muito comum porque ele é um osso mais denso. Então, a cortical, ela é fina, ele possui a quantidade de tecido ósseo trabecular, poroso é maior. Vantagem, tem um suprimento sanguíneo muito bom, então otimizando o contato osso-implante, mas possui uma desvantagem que é a dificuldade no preparo do leito, porque por ser muito poroso, há o risco de fazer uma desviação, de desviar a perfuração, tá? Então, estou inserindo aqui, como ele é muito, acaba sendo muito rápido essa perfuração e pode ser que eu venha para o local inadequado, tá? Então, osso tipo 3. Com relação ao osso tipo 4, é a região de pré-molar superior, então é a pior região para a colocação de uma carga imediata. Segmento posterior da maxila, região
essa região mais próxima do tuber. Constituição trabecular fina, praticamente ausência de osso cortical. É muito delgado, então o osso esponjoso é muito maior. Então, eu tenho muita vascularização, é muito tudo. Então, a estabilidade, quando eu coloco meu implante, ela fica comprometida. Então, tá? Então, é complicado colocar um implante nessa região. Vantagens, praticamente nenhuma, né? Apesar do suprimento sanguíneo, o meu implante, nesse caso, ele vai ser completamente difícil de ter uma estabilidade. E a desvantagem, então, a dificuldade do preparo do leito. Algumas observações, então. O osso tipo 1, ele tem pouca vascularização, por isso é preciso fazer uma série de procedimentos para o implante entrar passivo e não queimar a sua superfície. Os ossos tipo 1, tipo 2, tipo 3 são bons para a colocação dos implantes. O tipo 4 é muito poroso, por isso é preciso realizar procedimentos para não deixá-lo mais, para deixá-lo, na verdade, mais compacto, né? Para que ele tenha uma estabilidade. O osso tipo 1 tem maior cortical óssea, pouco osso trabeculado, tem pouca circulação, que dificulta a vitalidade e manutenção do implante. Por isso, é necessário colocar o implante de forma passiva, com uma broca nova, com muita irrigação, para que não se tenha tanto atrito e produção de calor. O osso tipo 4, podemos fazer a perfuração um pouco menor para que o implante fique mais apertado. O ideal são os tipos 2 e 3. Quanto à qualidade óssea, a maxila apresenta predominantemente ossos com espaços medulares amplos e com pouca espessura cortical, classificados com osso tipo 3, tipo 4, o que indica a necessidade de realizar implantes que apresentem superfície porosa. Outro aspecto a se considerar, então, é a forma do rebordo. Em alguns casos, temos que fazer a alteração da crista óssea, levando em consideração que vai ter uma perda de altura do osso. Então, isso daqui é muito semelhante quando a gente viu na parte de prótese total. Então, a forma do rebordo triangular, esse rebordo ele tem que ser planificado. O pico ele é ruim para fazer uma perfuração, porque a gente não tem estabilidade aqui na hora de inserir uma broca. A gente não tem segurança para ir exatamente com a broca. O rebordo ovoide, então, necessidade também de uma planificação, perdendo um pouco de altura. Mas se não for realizado esse procedimento, pode trepanar a região em que está fazendo o preparo. Nesse caso, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Mas essa daqui, triangular, principalmente, deve ser feita a planificação. O formato do rebordo quadrado é o ideal que o implante deve ser colocado, porque ele possui uma estabilidade, inserção maior, de utilização das brocas, consequentemente, a colocação do implante, tá? A formação desse platô favorece a perfuração, tá? E os implantes ficam na mesma altura. Aqui a gente tem que levar algumas considerações com relação à anatomia da maxila e da mandíbula. Quando a gente fala de maxila, a gente tem que avaliar forame incisivo, forame nasal, seio maxilar, tábua óssea vestibular. E na mandíbula, temos que avaliar forame mentual, canal mandibular, glândulas e forame incisivo. Tá? Aqui a gente já está quase finalizando o nosso estudo. Bom, então com relação à maxila, o forame incisivo. Caso precise dessa região, faz um esvaziamento e corrige o defeito. Na porção anterior da região palatina, há a presença do forame incisivo, que abriga o feixe vasculonervoso palatino, responsável pela inervação e vascularização da parte anterior do palato. É importante a observação do tamanho desse canal, porque muitas vezes ele vai inviabilizar a colocação de implantes na região dos incisivos centrais. Já o feixe vasculonervoso do canal palatino maior, apesar de ser importante a sua preservação, não tem grande influência na implantodontia. O canal palatino maior e menor está na região lá mais profunda do palato. Esse que a gente está falando do forame incisivo é bem na região anterior dos incisivos centrais, tá?
A localização de intervenções cirúrgicas na porção anterior da maxila é feita sobre a linha de maior esforço do rebordo alveolar. Se houve uma extração dental e o forame está presente, posso colocar uma membrana tentando posicionar esse material de modo que não afete esse forame, esse canal do nervo, tá? Outro fator importante, outro aspecto anatômico é a fossa nasal. Então, se tiver uma altura reduzida por conta da perda óssea, se tiver uma altura óssea reduzida devido à perda óssea, vai ter um maior contato, maior possibilidade de contato com a fossa nasal. Então, nesse caso, temos que tomar cuidado para não perfurar. Não há problema se perfurar, porque a mucosa que recobre essa área ela é espessa, diferente da mucosa que está presente na membrana sinusal. Mas o ideal é que não seja perfurado, né? Porque o paciente, se, por exemplo, coçar o nariz, ele vai sentir o implante naquela região. Vai estar cobrindo com a mucosa, mas ele vai sentir, tá? Outro fator a considerar, então, o seio maxilar. Então, pode fazer um procedimento de enxertia, de aumento do seio, de aumento da elevação. E o seio maxilar, ele pode estar pneumatizado, aumentado, e isso vai ocasionar o quê? Uma redução da altura óssea e dificuldade de colocação de algum implante naquela região, tá? Espera-se a formação do osso novo para a colocação do implante. Então, na região da maxila, região anterior, existe um outro fator limitante, que é a proximidade da cavidade nasal ou fossa, e na região posterior, o seio maxilar. Em caso de pacientes desdentados por longo período, o processo de reabsorção óssea encontra-se em estágio avançado, agravado na região posterior com a pneumatização do seio maxilar, associada a um processo de reabsorção fisiológica. Para isso, é preciso fazer um levantamento da membrana sinusal numa altura de 3 milímetros para a colocação do implante. Né? Com isso, preencher com biomaterial particulado e só após haver a recuperação, colocar o implante. Se houver uma perfuração da membrana de Schneider, a qual é muito fina, vai haver uma comunicação bucosinusal, levando o paciente a ter uma sinusite crônica, né, caso haja essa comunicação. Então, há duas possibilidades: fazer uma sutura com fio absorvível ou fazer a colocação de uma membrana reabsorvível para fechar a região. Outro fator importante a se considerar na maxila é a tábua óssea vestibular. Então, quando um dente é extraído, perde-se a área do ligamento periodontal, mas com uma boa nutrição e irrigação, o periósteo vai assumir essa função de vascularização. A tábua óssea vestibular é muito importante, porque se eu mantenho essa tábua óssea, o tecido mole, ele vai ficar aderido nela e eu preciso inserir um biomaterial na tábua óssea e no implante para obter aqueles 2 milímetros de osso na vestibular e também na palatina, tá? Já que 99% dos casos, a tábua óssea vestibular é de 1 milímetro e o ideal são 2, né? Porque se eu tiver mais osso cortical, eu vou ter uma menor vascularização. É muito importante lembrar que há uma lâmina óssea vestibular muito delicada, principalmente na região anterior. A espessura da tábua óssea nessa região é em média 2 milímetros, portanto, quanto mais osso houver circundando o implante, melhor o resultado, tá? Porque se ficar muito fina essa espessura, uma coisa a se considerar também é o aparecimento desse implante. Então, para isso, é preciso fazer uma regeneração óssea, em alguns casos até de tecido mole, né? Porque ele vai ficar esteticamente desagradável, tá? Então, no caso, para regeneração óssea, coloca-se, então, um ósseo condutor, um ósseo indutor de reabsorção lenta, ou pode colocar um biomaterial com uma membrana protegendo aquela região, tá? Para obter os 2 milímetros de espessura. A manobra de Chompré, ela não é realizada na implantodontia, porque isso vai fraturar a tábua óssea vestibular.
Aqui algumas observações importantes. Então, a distância mínima do implante, de implante para implante. Então, um implante seguido do outro é de 3 milímetros e eu não posso diminuir essa distância, porque pode haver uma dificuldade na cicatrização. Porque se eu coloco um implante muito próximo um do outro, a gente tem que lembrar que eles são vascularizados pelo tecido ósseo. A gente não tem um ligamento periodontal ali, então a única forma de vascularização é por meio dos vasos sanguíneos do tecido ósseo. Para que haja uma boa formação óssea, uma boa osseointegração, eu tenho que ter pelo menos uma distância de 3 milímetros entre cada implante, tá? Já a distância de dentes aos implantes é de 1 milímetro por conta da presença do ligamento periodontal ao redor do dente, né? Então, o dente ele recebe uma nutrição sanguínea do ligamento e do tecido ósseo e os implantes apenas do tecido ósseo, tá? Então, é mais limitada essa questão de vascularização. Um aspecto anatômico interessante da maxila é a sua inclinação anterior-posterior na região dos incisivos de caninos, fazendo com que os implantes devam ser inseridos seguindo a direção inclinada da maxila e não perpendicular à base do rebordo alveolar residual, como se faz geralmente na região posterior da maxila. Ainda devem ser explorados os pilares de reforço, como os da região dos caninos e do processo zigomático da maxila, pilares canino e zigomático, como áreas excelentes para a colocação de implantes. No entanto, a distribuição dos implantes, bem como o seu diâmetro, comprimento e tipo de superfície, estão na razão direta da qualidade e quantidade ósseas, como também do trabalho protético a ser executado sobre os implantes. O máximo de angulação que eu posso dar para que não cause um problema de destruição na interface implante e abutment é de 15 graus. A abordagem cirúrgica para a região anterior com exodontia é não fazer retalhos, ou seja, é importante que ela seja flapless sempre que possível para que a tábua óssea vestibular tenha nutrição do periósteo. Agora, com relação às características anatômicas a se considerar na mandíbula, nós temos o forame mentual. Então, distância entre mentonianos deve ser adequada para a colocação da prótese total, fixa, tipo protocolo. Já se a distância é pequena, pensamos em algum outro planejamento, tá? Forame mentual, canal mandibular. Então, dependendo do seu posicionamento, é determinada a colocação do implante no sentido do vestíbulo lingual. A distância dos implantes do canal mandibular ela deve ser de 1,4 milímetros. E por isso, quando a gente aborda, quando eu falei mais um pouquinho antes sobre a colocação, por exemplo, de um implante curto na região posterior, a gente tem que considerar isso. Então, ele tem que ficar 1,4 milímetros acima do canal mandibular. Bom, glândula submandibular, então cuidado para não trepanar essa área, né? Então, confere uma radiografia, tomografia Cone-Beam. E o forame incisivo, que está presente anteriormente ao forame mentual. E devemos tomar cuidado com a artéria lingual, que causa um grande sangramento. Agora aqui algumas observações que foram faladas durante alguns casos clínicos expostos. Então, na mandíbula de desdentados, o processo de reabsorção óssea prossegue gradativamente até estágios muito avançados. A mandíbula apresenta como fator limitante o canal da mandíbula, que abriga o feixe vasculo-nervoso alveolar inferior e que, no nível do segundo pré-molar, emite ramos externos denominados mentonianos. A manutenção da integridade dessas estruturas apresenta-se com grande importância devido à função sensorial que desempenha. Quanto à estética, os implantes nessa região são menos problemáticos porque dificilmente vai ter exposição gengival em um grande sorriso. Com relação à qualidade óssea na mandíbula, então há predominância do osso com os espaços medulares pequenos e com espessa cortical, então ossos tipo 1 e tipo 2, tipo 1 na região anterior, tipo 2 nas regiões posteriores, direita e esquerda, havendo certas áreas com maior corticalização e pouco tecido medular.
pouco tecido esponjoso. Quase sempre é possível realizar um implante com carga imediata, necessitando, né, de um período de osseointegração adequado e de uma boa irrigação. Na mandíbula, a relação existente entre as corticais ósseas vestibulares e linguais do alvéolo mostra para a região anterior a lâmina vestibular delgada. Então, à medida que atinge a região de molares, essa relação se inverte e nos dois últimos molares a espessura da cortical ela é bem maior. Aqui a gente já está quase no fim do nosso estudo, então esse aqui foi um pouquinho do caso que o professor mostrou, que está relacionado com o planejamento resumido, né? No caso clínico. Então, moldagem, preparação do modelo de gesso, colocação no articulador, enceramento, confecção do guia tomográfico, então, o posicionamento protético ideal coincide com a disponibilidade óssea, análise, então, da área cirúrgica viabilizando o planejamento protético quanto à posição, ao número e às características do implante a ser instalado, confrontados com os achados radiográficos ou tomográficos. Em seguida, então, confecção do guia cirúrgico, confecção do provisório, escaneamento intraoral, informações passadas para o laboratório, confecção do guia da cirurgia guiada e, clinicamente, escolha das anilhas, anilha fechada, então, boa abertura bucal, anilha aberta, dificuldade de abertura bucal, abutments, realização de perfurações e colocação dos implantes e depois colocação dos provisórios. Aqui é uma coisa muito resumida, então abordando aqui guia cirúrgico, guia da cirurgia guiada, tá? Considerações, então, condição para se posicionar o implante, 1 milímetro para vestibular, 1 milímetro para lingual, se não tiver cicatrizado. Salientar que entre um implante e outro é preciso no mínimo 3 milímetros, pois uma distância menor que essa vai resultar um aumento da remodelação óssea, destruindo vasos sanguíneos, diminuição das possibilidades de haver uma angiogênese e, por fim, osteonecrose. E levar em consideração salserização, que é a perda óssea ao redor do implante no formato de pires. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de ter estudado um pouquinho sobre isso.